É clicando aqui que você vai acessar o evento R1000. E aí, quem não está acostumado com essa linguagem, essas terminologias, precisa se habituar e entender que, não só aqui na FDRINF, no E-Social, mas em várias declarações, a Receita Federal, ela batiza os eventos ou as fichas com siglas. No caso do E-Social, os eventos são batizados com a sigla S, seguido de uma sequência de 4 números. No caso da REINF, a letra que identifica os eventos é a letra R, e o número do evento, ele tem a ver ali com a estrutura da declaração. Por exemplo, os eventos que começam com o número 1000, ou com a sequência de 1000, eles identificam ali eventos de cadastramento. É o caso aqui do cadastro do contribuinte. Quando a gente fala ali de eventos da série R2000, a gente já está falando de eventos com outra finalidade. Então, aqui a gente tem 2 eventos, por enquanto, da série de eventos cadastrais. Vai ter um terceiro a partir do mês que vem, mas que a gente comenta logo adiante. E a gente tem que, nesse primeiro evento, colocar informações muito básicas. Por exemplo, quando você entra lá, você tem que incluir os dados do contribuinte, mas na medida em que você já está no ambiente ECAC daquele contribuinte, daquele CNPJ, o número do CNPJ, por exemplo, já é preenchido automaticamente pelo sistema, ele já puxa esse dado, não precisa você digitar. E aí eu quero fazer essa relação entre o número de inscrição que está aqui e o número de inscrição que você vê lá em cima. Olha que lá em cima está aparecendo o meu nome como titular do certificado digital que está acessando o ECAC, o meu nome pessoa física, e logo abaixo está aparecendo o quê? Responsável legal de. E aí vem o número do CNPJ e o nome, a razão social do CNPJ, cujo ECAC está sendo acessado. Então, aqui a gente vê que esse número de inscrição, ele é um número de inscrição que você deve conferir. Na verdade, conferir não, que você vai confirmar que é o mesmo número de inscrição lá do cadastro. E aí a gente fala que somente a matriz envia o evento R1000. Por quê? Porque a matriz é a única responsável pela transmissão da FDRINF. As informações das filiais, elas vão ser prestadas lá mais adiante, mas a priori a gente vai falar somente dessa regra aqui. É que tem uma situação excepcional em que um órgão público, dependendo ali do seu perfil, ele pode ter a FDRINF transmitida de uma outra maneira, mas essa não é a regra geral. Aqui no evento R1000 ainda, você vai ter ali o campo de início da validade das informações. Então, se é, por exemplo, uma entidade que começou a transmitir o evento R1000 apenas em agosto de 2022, foi o caso dos órgãos públicos em geral, então ele vai colocar o início da validade 08/2022. Agora, se é uma empresa privada, por exemplo, uma entidade privada sem fins lucrativos, e ela acabou de ser constituída, foi constituída agora no mês de janeiro. Então, o início da validade vai ser janeiro de 2023. Por isso que eu posso dizer que essa informação aqui é um tanto quanto básica, e quem já transmite há algum tempo não vai precisar mudar essa informação. Já no que diz respeito ao fim da validade, aí a gente tem que destacar que o final da validade dessas informações não deve ser, via de regra, preenchido, a não ser que haja uma alteração nas informações desse evento R1000. E eu vou dar um exemplo daqui a pouco de como isso pode acontecer. Aqui, rolando a tela para baixo, a gente vai ver esse campo de informações do contribuinte. Para começar, eu preciso selecionar a classificação tributária do contribuinte. Essa classificação tributária, ela vai ser baseada na tabela 08, que consta do anexo 1º dos layouts da FDRINF. De uma maneira geral, vamos pensar o quê? Que a administração pública, ela vai colocar sempre o código 85. Mas aí eu estou falando da administração pública em que sentido? Órgãos, autarquias e fundações dos governos federal, estaduais ou municipais. Uma vez que está selecionada aqui a natureza, a classificação tributária do contribuinte, aí a gente vai responder a essa questão. Qual é a situação da pessoa jurídica? A pessoa jurídica, ela está em situação normal, está em extinção, fusão, cisão, incorporação. Quase sempre a informação vai ser 0, situação normal.
E aí, na sequência, a gente tem essas 3 perguntas aqui, sendo que a primeira, ela é muito curiosa. Por quê? Porque diz respeito à obrigatoriedade ou não de a entidade ou a empresa escriturar a sua contabilidade. Só que quando a gente vai lá no manual e a gente vai também nos layouts, a gente percebe que as empresas em geral devem marcar sim e o órgão público sempre vai informar não. Por que isso? Porque a pergunta aqui ela tem relação com a obrigatoriedade de entregar a ECD, que é um dos módulos do SPED. E aí você pergunta, mas onde é que isso está escrito? Existe um menu de ajuda onde a gente tem essa orientação? Não. Você vai ter ali a orientação no manual, mas você vai ter principalmente na própria estrutura do layout do evento R1000 essa explicação. O que eu fiz? Eu fiz um pequeno recorte aqui do layout do evento R1000 e eu trouxe apenas os campos 41, 42 e 43, para você ver como é que funciona a estrutura dos eventos de uma maneira geral. Veja que no campo 43 do evento R1000, está escrito lá na última coluna, que é a de descrição, o indicativo da obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração através da ECD. Pois bem, de uma maneira geral, ficou claro que você que é órgão público não é obrigado a entregar ECD e por isso você vai preencher ali sempre como não. Aí a próxima pergunta também é interessante. É uma pergunta sobre desoneração da folha de salários. A empresa deve analisar se no perfil dela ela é desonerada ou não, mas somente aquelas que forem optantes da CPRB devem informar sim. O que você não pode confundir aqui? Que esse preenchimento é o preenchimento na perspectiva do contribuinte. Não é o preenchimento falando a respeito da nota fiscal que você vai pagar. Se você é, por exemplo, de um órgão público e vai pagar uma empresa e vai fazer retenção de 3,5% a título de INSS, essa retenção de 3,5% é porque a empresa prestadora é desonerada. Na EFD-REINF da empresa prestadora, ela vai preencher aqui com sim, mas o Tribunal de Justiça vai informar aqui como não. Aí você pergunta, mas como é que o tribunal vai informar como não se vai reter 3,5%? E retenção de 3,5% é para empresa desonerada. É porque o tribunal, como fonte pagadora, não tem a desoneração, e na hora que for fazer a retenção de uma empresa que tem a desoneração, aplicando a alíquota de 3,5%, vai indicar isso lá adiante, no evento R2010, no campo próprio, conforme a gente vai demonstrar daqui a pouco. Essa última pergunta aqui também não é relevante. Essa última pergunta, ela diz respeito à existência de acordo internacional para poder fazer para ficar dispensada do recolhimento de multas. Isso se aplica quando? Quando a EFD-REINF está sendo transmitida por uma entidade ou um organismo internacional. É uma resposta que, para todo mundo da nossa turma, vai ser não. Aí a gente rola a tela um pouco mais para baixo e vai ver essas outras informações que são simples informações de contato. E aí eu pergunto, se você trabalha, por exemplo, em uma prefeitura, a transmissão da EFD-REINF necessariamente deve ser feita com o preenchimento aqui dos dados do prefeito, ou se você é do Tribunal de Justiça, necessariamente os dados são do presidente do tribunal? A resposta é negativa. A gente fala aqui que não é necessariamente o CPF e o nome do representante legal que devem ser colocados aqui. Preferencialmente deve ser colocado, inclusive, o nome e o CPF da pessoa responsável pelo preenchimento, aquela pessoa que, se a Receita fizer qualquer tipo de questionamento, de contato, é a pessoa que vai saber responder o que foi transmitido, o que foi informado nessa declaração. Aqui na sequência, o telefone fixo deve ser preenchido e, se não for preenchido, o sistema vai exigir o preenchimento do telefone celular e o endereço deve ser o endereço eletrônico, deve ser o e-mail, como eu falei, preferencialmente da pessoa que sabe responder por essa declaração. Vou avançar aqui para falar a respeito desse último campo, que normalmente gera dúvida para o pessoal que vai preencher a FD-REINF pela primeira vez. Ali ele está falando de informações da Software House. E o que é isso? A Software House é a empresa que, porventura, desenvolveu o sistema para gerar o arquivo da FD-REINF.
Então, esse preenchimento aqui só é obrigatório se você tiver adquirido a licença de uso de um programa para fazer o preenchimento da FD-Reinf e a transmissão desses arquivos via web service. Como eu falei ontem, volto a chamar a atenção. Não confundam a transmissão através da FD-Reinf web, que é esse sistema que a Receita Federal disponibiliza aqui no LECAC. Não confundam isso com a transmissão via web service. São duas coisas diferentes e são duas coisas que você deve compreender bem para não incorrer em erro. Então, caso você tenha contratado uma empresa e você utilize hoje esse software contratado da empresa fornecedora, você vai ter que clicar ali para poder colocar esses dados. E quais são os dados? Dados muito simples. O CNPJ da empresa que produziu aquele software, o nome da empresa, o nome de contato da empresa, o telefone e o e-mail. Avançando aqui para a tela seguinte, a gente pode dizer que, ainda sobre o evento R1000, se houver alguma alteração nessas informações cadastrais, decorrente de alguma mudança nos dados que foram ali informados, por exemplo, a inclusão de uma software house, o evento anteriormente transmitido, ele deve ser alterado para a inclusão do fim da validade.